Dia 14 do nosso propósito e o tema de hoje é Quando Deus Parece Distante. Vamos ao vídeo? Às vezes, quando sua vida parece que está passando por um período de seca, você está deprimido, não sente a presença de Deus, sente que Deus está a quilômetros de distância de você, parece que a sua oração bate no teto e volta. Se isso já aconteceu com você, parabéns, você é normal. Você sabe que às vezes Deus, na verdade, remove os seus sentimentos para que você confie nele pela fé, em vez de confiar nos seus sentimentos? Eu me lembro de uma vez quando eu era um jovem pregador e eu estava pregando na igreja por várias noites e eu sentia que o Espírito Santo estava morto ali. Ninguém estava prestando atenção, ninguém estava ouvindo o que eu dizia e eu fiquei tão desencorajado. Eu não sabia se eu devia lutar contra aquilo ou aceitar. Não sabia se devia me submeter àquilo ou resistir. Então eu me ajoelhei e disse: Senhor, me mostre o que eu devo fazer quando está distante, quando não sinto sua presença. E me lembro que me levantei do chão, onde eu estava ajoelhado, estava olhando para a biblioteca dos pastores e vi uma fita. Alguns de vocês vão se lembrar das fitas, e eu a coloquei para ouvir, havia um sermão nela, como ajudar a sua vida a crescer. Eu ainda nem era pastor naquela época, mas eu pensei, eu quero ajudar a minha igreja a crescer. Então eu pedi ao pastor, você pode colocar essa fita para mim, para tocar? E ele disse, claro, e ele colocou, mas ele colocou no lado oposto por acidente. E no lado B da fita, no lado errado, estava um sermão sobre desencorajado em períodos de seca. E esse pastor disse algo que nunca me esquecerei. Ele disse, sabe, o que determina a grandeza de um homem não é o seu talento, sua riqueza ou sua formação. Mas você determina a grandeza de um homem pelo que o desencoraja. O que desencoraja você? Uma pequena palavra de crítica e você está desistindo? Talvez Deus pareça estar distante na sua vida agora. Aguente firme. Sabe, eu moro às margens do Oceano Pacífico e eu aprendi que a maré sobe, mas sempre desce de volta. Isso vai acontecer na sua vida se você confiar nele. Aproveite a leitura do capítulo 14, quando Deus parece distante. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías 8:17. Deus é real e não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele prevê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas os acasos nem sempre são agradáveis. Quando isso acontece, como você adora a Deus? O que você faz quando o Senhor parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, das graças durante a aprovação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo quando ele parece distante. Em geral, as amizades são testadas pela separação ou pelo silêncio. Ou você é separado pela distância física ou está impossibilitado de se comunicar. Na sua amizade com Deus, nem sempre você se sentirá próximo a ele. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilando de um lado para o outro. E é aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer sua amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Momentos em que se tem o silêncio de que fomos abandonados ou esquecidos por Deus. Tem-se ainda a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. Podemos referir a esses dias de deserto espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma, o ministério da noite, o inverno do coração. Com exceções de Jesus, Davi foi provavelmente quem manteve uma amizade mais íntima com Deus. O Senhor teve prazer em chamá-lo de o homem segundo o coração de Deus. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Por que te esqueceste de mim? Por que estás tão distante? Por que ignora meus pedidos de socorro? Por que me abandonastes? É óbvio que Deus não abandonara realmente Davi, assim como não vai abandonar você. Ele prometeu várias vezes jamais nos abandonar ou rejeitar. Mas Deus não prometeu: você sempre sentirá a minha presença. Aliás, Deus reconhece que muitas vezes esconde a sua face de nós. Há momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida em pleno combate. Certo dia você acorda e percebe que todas as sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Repreende o diabo, mas isso não muda nada. Faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa todo o pecado que consegue imaginar e então
sai por aí pedindo perdão a todos que conhece, jejua e nada ainda. Então começa a se perguntar quanto mais tempo essa escuridão espiritual irá durar. Dias, semanas, meses, será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você grita: qual é o meu problema? A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte da provação e do amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso pelo menos uma vez, e geralmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter consciência disso deu esperança a Jó em um momento em que não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele declarou: vou para o ocidente, não consigo encontrá-lo. Vou para o oriente, mas lá ele não está. Não o vejo no norte, pois se esconde. Volto-me para o sul, mas não consigo achá-lo. Contudo, ele conhece o caminho por onde ando, e quando me puser à prova, como o ouro a passar pelo fogo, ele me declarará inocente. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus, pois entristecemos o Espírito Santo e sufocamos nosso relacionamento com Ele, desobedecendo a Deus, encontramos em conflito com alguém, nos excedemos no número de atividades, criamos vínculos de amizade com o mundo e assim por diante. Contudo, frequentemente esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, a obedecer, a adorar a Deus, confiar nele, mesmo quando não sente sua presença nem há evidências visíveis da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência, ao invés de buscar a Deus. Eles buscam sensações e, se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos na adoração. Errado. Na realidade, Deus em geral afasta as nossas sensações para não dependermos dela. Buscar uma sensação, mesmo que a sensação de proximidade com Deus, não é adoração. Quando você é um novo cristão, Deus permite que você sinta muitas emoções que confirmam sua fé e frequentemente responde às orações mais imaturas e egoístas. Tudo para que você saiba que Ele existe. Mas à medida que você cresce na fé, Ele irá emancipá-lo dessas emoções. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é frequentemente uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba sua presença. E a presença divina é profunda demais para ser medida por uma simples emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé e não sentimentos é o que agrada a Deus. As situações que mais põem nossa fé à prova são aquelas em que a vida nos desaponta e não conseguimos encontrar Deus. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: família, negócio, saúde e todos os seus bens. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos do livro, Deus não diz absolutamente nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo em sua vida e Deus se mantém em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise se não há nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Faça o que Jó fez. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso. Não posso ficar calado. Estou aflito. Tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Quando Deus lhe pareceu distante, ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Deus pode lidar com as suas incertezas, com a sua raiva, com seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé?
Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Cri, por isso falei, estou completamente arruinado. Parece uma contradição confiar em Deus e sentir-se destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma fé profunda. Em primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Em segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouvia sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus lhe permitia expor todos os sentimentos e ainda assim o amaria. Concentre-se no Deus imutável. Independentemente das circunstâncias e de como você esteja se sentindo, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito dele. Deus é bom, ele me ama, está comigo, sabe pelo que estou passando, preocupa-se comigo e tem um bom plano para a minha vida. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó veio abaixo, sob o silêncio de Deus, o patriarca ainda achou os seguintes motivos para louvá-lo. Ele é bom e amoroso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele repara em cada detalhe de minha vida. Ele está no controle. Ele tem um plano para minha vida. Ele vai me salvar. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. Em tempos de desespero espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus, não em suas próprias emoções. Procure entender que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. A amizade baseada em emoções é frívola. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça do Senhor ainda é abundante. Ele ainda cuida de você, mesmo quando você não pode senti-lo. Na ausência de circunstâncias, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: Não me afastarei dos mandamentos de seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. Essa confiança na palavra de Deus fez com que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé se manteve forte em meio à dor. Deus pode até me matar, mas ainda assim confiarei nele. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda, apesar de ter sentimentos conturbados. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada por você, ele ainda assim merecia seu louvor ininterrupto por toda a vida, por causa do que Cristo fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Esse é o maior de todos os motivos para adorar a Deus. Infelizmente, nos esquecemos dos detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade gera complacência. Mesmo antes da crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado até ficar irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens cruéis, ele foi tratado pior que um animal. Então, quase inconsciente, pela perda de sangue, foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer em lenta e excruciante agonia. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ao seu redor gritavam-lhe insultos, rindo-se da afirmação de que ele era Deus. Em seguida, pelo fato de Jesus ter assumido a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: Meu Pai, meu Deus, por que me abandonastes? Jesus poderia ter se salvado, mas assim não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas naquele momento. Por que Deus permitiu e suportou tão medonho ato de crueldade? Por quê? Para que você fosse poupado da eternidade no inferno e pudesse compartilhar a glória divina para sempre. A Bíblia diz: Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre.
Somente isso já é o suficiente para o nosso agradecimento e louvor contínuos e justifica nunca mais perguntar por que motivos devemos ser gratos. Dia 14, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus é real a respeito de como você se sente. Versículo para memorizar. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Leia, escreva sua resposta e te vejo no próximo vídeo.